Você está pensando em estudar fora e vai precisar fazer o IELTS como uma prova de proficiência em inglês e está procurando algumas dicas para ela? Então, se liga nesse vídeo aqui que eu espero te ajudar um pouquinho com isso. Fala galera, meu nome é Nathan Batista, eu sou fisioterapeuta e faço doutorado aqui em Ohio, nos Estados Unidos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquela prova do IELTS, que é uma prova que bota medo em muita gente. Bom, então, o que significa IELTS? IELTS é uma sigla que significa International English Language Testing System, que basicamente é uma prova de proficiência, e se você está nesse vídeo provavelmente você já sabe para que ela serve, mas resumindo, para você ser aceito em universidades ou empresas fora do Brasil, ela é muito usada, porque ela consegue mensurar o seu nível de inglês, ela te dá uma nota para falar qual que é o seu nível de inglês, se você está apto para fazer aquela atividade ou para fazer aquele estudo ou aquele trabalho. Para fazer o doutorado aqui onde eu estou nos Estados Unidos, eu precisei de uma prova de proficiência para mostrar o inglês e no caso aqui eu fiz foi o IELTS. Eu poderia ter feito outras como o TOEFL, mas eu optei pelo IELTS e até por isso que eu vou estar conversando hoje. Eu não entendo muito especificamente sobre o TOEFL, mas sobre o IELTS eu vou comentar um pouquinho da minha experiência, algumas dicas de estudo e coisas do tipo. Primeiro, então, o preço. A prova do IELTS ela varia entre 245 a 255 dólares, pelo menos agora, em 2021. E sim, é uma prova muito cara e o preço varia de acordo com o preço do dólar. E atualmente, com o dólar em alta, está acima de R$1.000 essa prova. Sim, tá bem caro. E basicamente, depois que você faz o pagamento, você faz o agendamento em centros de aplicações específicos, que tem em diversas cidades no Brasil, especificamente nas capitais, é mais fácil de você encontrar. Você vai até o local de aplicação e realiza a prova. Existem dois tipos de prova, que é o General Training e o Academic, que no caso o que eu fiz foi o Academic, porque o meu intuito aqui foi a área acadêmica, e o General Training ele é mais focado para alguma pessoa que quer imigrar, ela quer morar em outro país, e muitas empresas também aceitam isso, mas para a área acadêmica o mais indicado, como o próprio nome diz, é o Academic. Resumidamente, a prova ela é composta de 4 etapas, que são as etapas conhecidas aí por a maioria, que é o Speaking, o Reading, o Writing e o Listening. Tem uma ordem certa que eu vou comentar aqui no vídeo com vocês, e é exatamente isso, eu vou destrinchar um pouquinho e dar algumas dicas inclusive para cada uma delas. Bom, então uma das coisas mais importantes para se falar é que o Speaking ele é feito em um agendamento diferente do que as outras 3 etapas, mas você pode agendar no mesmo dia, coisa de minutos ou horas depois da sua prova e fica tudo certo. Foi o que eu fiz, então no dia que eu fiz o IELTS, eu fui de manhã, fiz as primeiras 3 etapas, que é o Writing, o Reading e o Listening, e cerca de 45 minutos depois eu fiz o meu Speaking. Isso porque eu fui para São Paulo, eu não moro na capital, então eu fui para São Paulo e resolvi fazer tudo no mesmo dia, mas se você mora perto ali do local de aplicação, tudo bem você fazer em dias diferentes. Então a primeira etapa é o Listening, que é a escuta, né? Então nessa etapa você tem meia hora para fazer. Vale destacar que existem dois tipos de IELTS em relação ao tipo de prova, não ao tipo de prova, mas como você realiza, que é o Computer e o Paper-Based. O Computer você vai fazer num computador e o Paper vai ser à mão. Então, no caso, à mão, você tem mais 10 minutos para passar limpo as suas respostas, mas acredito que a maioria faz no computador, então você tem só meia hora, que é o tempo de você escutar os áudios e ir respondendo ao mesmo tempo. O listening ele é dividido em 4 etapas, né? Então vai aumentando a dificuldade conforme vai passando as etapas. A primeira delas é uma conversa entre duas pessoas pelo menos, numa conversa diária. No meu caso, por exemplo, foi uma ligação de uma cliente para um hotel, tentando fazer uma reserva. Você escuta as duas pessoas conversando, é bem calmo, bem tranquilo. Vai ter um texto e você tem que preencher algumas lacunas que estão faltando de acordo com o que as pessoas falam, tá? Essa é uma conversa bem diária. Na segunda etapa já vai ser um monólogo, porém um monólogo com assuntos diários também, que é um pouquinho mais tranquilo. A terceira etapa ela já é diferente, porque a terceira etapa ela já entra um pouquinho mais na área acadêmica, então é uma conversa entre 3, 4 ou até 2 pessoas, mas num sentido mais acadêmico. Então, um aluno conversando com um professor, tirando alguma dúvida e tal, nada muito específico sobre um assunto. Você tem que saber ali o básico do que eles estão conversando.
E a última etapa é um monólogo também, só que é um monólogo acadêmico. Então, geralmente é um discurso de um professor ou coisa do tipo, e ele fala ali por um bom tempo, então você tem que ficar prestando atenção o tempo todo e logo em seguida ou durante já ir respondendo as perguntas. Já a segunda etapa do IELTS é o reading, no caso é a leitura, né? Então você vai ter 3 textos longos e um total de 40 perguntas e você tem 1 hora para responder. Vale destacar também que você perde pontos se você, naquelas respostas que você precisa escrever, você escreve alguma palavra errado. Então é muito importante ficar atento com a gramática nessa prova. Os textos eles variam, então não tem uma regra, mas é bom, como eu vou dar nas dicas mais pra frente, você tá habituado a diferentes tipos de textos e saber os macetes para fazer a prova. Então, olha as perguntas, não gasta muito tempo ali, não entendi uma sentença, vou ficar tentando entender. Não, tenta entender o contexto geral, olha as perguntas, vê o que está sendo pedido, olha no texto de novo e bastante manuseio do tempo aqui, porque nesse caso não é igual ao listening, que esqueci de falar, mas você só escuta uma vez o listening. Mas aqui, o reading você pode ir e voltar no texto quantas vezes você quiser, mas você não pode ficar gastando muito tempo nisso. Já o writing, você também tem 60 minutos, no caso é a escrita agora, então você vai escrever 2 textos. O primeiro você vai descrever uma figura, uma imagem, um sistema, uma tabela, um gráfico, coisas do tipo, e você não coloca a sua opinião, você simplesmente descreve, tá? E é um texto que você tem que ter no mínimo 150 palavras. Já o segundo texto, você já pode expressar a sua opinião e ele vai te dar apenas um tema, uma afirmação, por exemplo. A política é algo que influencia o sistema educacional de um país. E aí ele vai perguntar, você concorda com isso? Sim ou não? Discorra sobre o assunto. E você não existe resposta certa ou errada, você só precisa mostrar durante esse texto que você sabe inglês e que você consegue escrever sobre um assunto, que é o assunto que eles te deram. E nesse caso você precisa escrever no mínimo 250 palavras. Aqui você tem 1 hora para fazer as 2 etapas, mas o indicado é você gastar 40 minutos na segunda etapa, que é uma etapa maior, né? Até por isso você tem mais palavras para escrever, e inclusive ela vale o dobro de pontos da primeira. Então você tem 40 minutos para fazer ela e 20 minutos para fazer a outra. Na verdade você tem 60 minutos no total, mas esse é o indicado, você olhar no tempo, olhar no relógio, 20 minutos para a primeira e 40 minutos para a segunda. Eu, no caso, eu fiz primeiro a primeira etapa, que eu acho ela mais simples, eu fiz em cerca de 15 minutos, depois eu já fui direto para a segunda etapa e quando eu terminei faltava 10 minutos, então eu consegui revisar a primeira de novo, revisar mais uma vez a segunda e foi tudo bem. Mas eu acho que é muito do gosto, você pode pegar o que você prefere, qual você quer começar nos simulados que você pode estar fazendo para estudar. E a última etapa é o speaking, que como eu disse, ela é feita num dia diferente. No caso, você vai falar, eles vão avaliar a sua habilidade para falar inglês. Essa prova você faz conversando com uma pessoa, obviamente, e ela é composta por 3 etapas. A primeira é mais uma introdução, então você vai se apresentar e a pessoa no caso, vai fazer perguntas simples do dia a dia, como qual que é seu móvel preferido, enfim, perguntas bem básicas e é uma etapa para você ir se familiarizando. A segunda etapa, ela vai te dar um cartão e você vai selecionar esse cartão, vai ler o que está escrito ali, vai ter um tema. No meu caso, o tema foi viagem de carro. Tava só isso, acho que é uma viagem de carro que você fez, era alguma coisa do tipo. E você tem 1 minuto para escrever, ela vai te dar um papel, você tem 1 minuto para escrever qualquer coisa que possa te ajudar a lembrar quando você for falar. Por quê? Logo após esse 1 minuto, você tem 2 minutos para falar ininterruptamente, ou seja, ela não vai te interromper e você vai falar o quanto você quiser. Nesse caso, é importante você manter a calma para não falar tudo embolado e também para você conseguir aproveitar os 2 minutos e não terminar antes e ficar com cara de paisagem ali durante, 20, 30 segundos, porque ela não vai falar com você enquanto não bater os 2 minutos, porque aquele 2 minutos é para você. Então, é bom você não ter pressa, mas tentar falar e focar naquele assunto, não adianta você ficar fugindo daquele assunto também. Uma dica que eu dou é, nesse papelzinho, você escrever coisas só em inglês. Apesar de você olhar e lembrar coisas em português,
você vai estar falando inglês, então tudo que você anotar ali para te ajudar, escreva em inglês, mesmo que esteja errado. Aquele papel vai pro lixo depois, então não tem problema. Mas só para você lembrar da pronúncia, lembrar da palavra que você quer usar em inglês. E por último, a terceira etapa do speaking, ela é feita baseado na segunda etapa. Então, no caso que o meu foi viagem de carro, a moça me fez perguntas sobre carro, perguntas sobre viagens de carro na terceira etapa, mas eram umas perguntas um pouquinho mais complexas do que a primeira etapa. No caso, ela perguntou sobre poluição de carro, se eu concordo com o fato de pessoas usarem mais transporte público do que carro, então são perguntas um pouquinho mais elaboradas, mas mesma coisa, mantenha calma e responde tudo que você conseguir ali, beleza? Não tem como adivinhar o tema, porque é sortido e tem infinitos temas, mas é aquilo, pratique o seu vocabulário e se você sabendo o básico ali, você consegue desenrolar uma conversa legal. Beleza, agora como funciona a nota do IELTS? A nota do IELTS, ela vai até 9, se eu não me engano de 0 a 9 ou de 1 a 9, e você recebe uma nota para cada uma das etapas que eu te disse, uma das 4 etapas, e uma nota geral. No caso, a universidade ela exigia uma nota geral e um mínimo de nota geral e um mínimo de nota em cada uma das etapas. Então, é muito importante você ir bem, ou pelo menos mais ou menos, em todas elas. Não adianta você ir super bem no reading e no speaking, que são considerados um pouquinho mais de boa, e no speaking você tirar uma nota 4, porque isso vai, além de abaixar muito a sua média, dependendo para o seu objetivo, você não vai conseguir, porque eles vão exigir um mínimo de 6, por exemplo, que foi o meu caso, em cada uma das categorias do IELTS. Bom, agora que você já sabe um pouquinho mais como ela funciona, consegui passar para vocês, eu vou tentar dar algumas dicas do que eu fiz que me ajudou muito para estudar. Então, primeiro de tudo, eu acessei um material disponibilizado pelo Consulado Britânico. Eu vou deixar o link aqui. Não sei se ainda está disponível, porque eu fiz isso no ano passado, no ano de 2020. E foi um material gratuito, composto por vários vídeos, vários simulados. E era muito legal. Eu aproveitei muito e o melhor de tudo é que era grátis. Então, é muito bom. Eu acho que quanto mais vídeo no YouTube você vê, quanto mais material de blogs e coisas na internet, melhor, porque você vai estar mais familiarizado. Uma coisa que eu fiz e me ajudou muito foi tentar imergir mesmo no inglês. Então, mesmo morando no Brasil, eu tentava viver o inglês, principalmente nos dias de estudo, né? Então, eu assistia séries em inglês, filmes, ouvia podcast em inglês. Inclusive tem um podcast muito bacana, eu vou deixar aqui ou aqui, enfim, aqui, que é um podcast que fala de assuntos gerais em inglês. A mulher fala, até todos os episódios que eu assisti, que eu ouvi, era uma mulher, falam sobre assuntos gerais que são bem legais, porque ela não fala muito rápido, mas também não fala muito devagar, e você vai pegando algum vocabulário que pode te ajudar no speaking, pode te ajudar no listening, então eu acho que é bem válido. Outra coisa importante, tente fazer o máximo de simulados que você conseguir. Existem alguns sites que disponibilizam, então tenta acessar o máximo de sites que você conseguir. Quanto mais provas você fizer, mais simulados, mais exercícios, mais familiarizado você vai estar com os tipos de perguntas, com os temas e vocabulário usado, enfim. Eu acho que o mais válido é você tentar estudar o máximo possível. Galera, então é isso, espero que tenham gostado. Eu fiz o IELTS, como eu disse, o ano passado, e eu acho que o mais importante é você estar preparado, então se prepare com antecedência, tente buscar o máximo de materiais possíveis. Eu vou me colocar à disposição para ajudar, então esse é meu Instagram, esse é meu Twitter. Se você quiser mandar uma mensagem, fique à disposição, ou melhor, estou à disposição. Fique à vontade para mandar uma mensagem, acho que qualquer ajuda é bem-vinda nessas horas. Outra coisa muito importante de você lembrar é que você tem que ter um objetivo para fazer essa prova, porque é uma prova cara, né? Como a gente viu, mais de R$1.000. Então, vê certinho se você pretende estudar em alguma universidade, vê se primeiro se ela aceita o IELTS, qual é a nota que ela pede para você já ter uma ideia durante os simulados que você está fazendo, qual nota você está atingindo, para você não precisar ter que fazer de novo e, enfim, é uma prova bem cara. Então é isso, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, manda esse vídeo para algum amigo ou amiga sua que está prestes a realizar o IELTS ou que pretende estudar fora um dia, enfim.
Eu acho que é um conteúdo que é bacana de você compartilhar. Se você puder me ajudar, se inscrevendo, curtindo, também mandando para alguns amigos, eu fico muito grato. E é isso, espero que gostem. Vou postar mais coisas aqui de Ohio nessa jornada que eu estou. Mais dicas, histórias contando o processo, como eu vim parar aqui, outros processos que eu tive que fazer, e espero que vocês gostem. Um abraço a todos e